Boa tarde, oitavo ano. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade do assunto vozes verbais, tá? Foi do dia 4/8 a nossa aula. Agora nós vamos fazer a correção dessa atividade. Gente, mas eu queria que encarecidamente vocês enviassem essas atividades. Eu não sei como é que vocês vão ter os pontos de vocês, conseguir pontos para a primeira avaliação, para ajudar na primeira avaliação, se vocês não enviam suas atividades. Eu queria saber se é por conta que você não tem internet. Se for por isso, tudo bem, tá? Se for por isso, ninguém pode fazer nada, né? Mas, se você tem e você não envia, gente, não sei o que está faltando. Porque o oitavo ano é em peso, tá? Tá gravando, não? O oitavo ano é em peso. Eu acho que se tiver 2 alunos, tá? 2 alunos que estão enviando atividade, é muito, tá? Mas eu faço a minha parte, tá? Os professores fazem a parte deles. Vocês eram para fazer a sua também, tá? Você fazia a sua parte, que daí dava tudo certo. Mas vamos lá. A página 167, 167. No poema O Poeta e a Rosa, de Vinícius de Moraes, a rosa pede ao poeta que olhe ao seu redor e ele acaba se dando conta da triste realidade que o cerca. Releia a passagem que esse movimento fica bem marcado. Que foi? Balbucia o poeta, e a rosa calhorda que és. Para de olhar para cima, mira o que tens a teus pés. E o poeta vê uma criança suja, esquálida, andrajosa, comendo um torrão de terra que dera existência à rosa. Considere os versos a seguir. E o poeta vê uma criança suja, esquálida, andrajosa. Nessa construção, podemos dizer que a intenção é priorizar o sujeito da oração, que é o poeta. Nesse caso, você acha que o sujeito pratica ou recebe a ação verbal, ou seja, ele é agente ou paciente da ação. Explique. Quando ele é agente da ação, nós temos a voz ativa. Quando ele é paciente, nós temos a voz passiva. Então, nesse caso, o sujeito é o agente da ação. Nesse caso, o sujeito é o agente da ação verbal. Ponto a seguir, não, vírgula. É o poeta que pratica a ação expressa pelo verbo ver. Nesse caso, o sujeito é o agente da ação verbal, vírgula, é o poeta que pratica a ação expressa pelo verbo ver. Letra B.
Se esses versos fossem construídos como a seguir, qual seria o sujeito da oração? Grife para indicar. E uma criança suja, esquálida, andrajosa, foi vista pelo poeta. Letra C. Não, aí é para você vai grifar o sujeito da oração. Então, o sujeito da oração é uma criança suja, esquálida, andrajosa. O sujeito termina quando começa o predicado, e o predicado começa pelo verbo. Letra C. O sujeito que você identificou no item B está praticando ou recebendo a ação expressa pela forma verbal. Explique. O sujeito está recebendo a ação realizada pelo poeta, vírgula. Então, ele é paciente da ação verbal. Então, ele é paciente da ação verbal, vírgula. Não é uma criança. Não é uma criança. Dentro de um parêntese, escreva sujeito que pratica a ação expressa pelo verbo, que pratica a ação expressa pelo verbo, vírgula, mas sim o poeta, mas sim o poeta. 2. Agora releia estes versos. E num acesso de ira, arranca as pétalas, lança-as. Letra A. O sujeito dessas ações verbais não se encontra explícito, mas pode ser inferido pelo contexto do poema. Com base na leitura que você fez, identifique esse sujeito. Então, o sujeito é a rosa. Letra B. Que efeito é produzido ao se explicitar o sujeito da ação verbal em uma oração? Dar ênfase, circunflexo no E. A ação, este A é craseado, vírgula. O que, vírgula. No caso, vírgula. Acaba também funcionando para evidenciar o papel do sujeito implícito. O papel do sujeito implícito, que é a rosa. Coloque dentro de um parêntese, a rosa. Letra C. Agora, considere que esses versos foram organizados assim. As pétalas foram arrancadas pela rosa num acesso de ira. Os sentidos seriam os mesmos? Explique. Nessa construção, vírgula, a ênfase é dada ao sujeito pétalas, grifem pétalas, vírgula, que não é o agente da ação,
vírgula. Fator que muda completamente os sentidos. Fator que muda completamente os sentidos. Página 169. Eclipse solar é visto no hemisfério norte. Fenômeno foi total apenas nas ilhas Faroe e em Svalbard. Moradores da Europa, África e Ásia tiveram visão parcial. Do G1 em São Paulo. Um eclipse solar foi visto nesta sexta-feira 20, no hemisfério norte, com Lua bloqueando o Sol e sua sombra se projetando na Terra. O eclipse total só pode ser visto em Svalbard, nas Ilhas Faroe, mas moradores da Europa, África e Ásia conseguiram ter uma visão parcial do fenômeno. A sombra da Lua apareceu das 7h41, acho que é 41, é 4, não estou entendendo bem. GMT, 4 horas e 4 minutos, de Brasília, ao sul da Groé, é uma letra tão pequenina, ao sul da Groenlândia, se seguiu para o leste em direção às Ilhas Faroe e às Ilhas Norueguesas, onde os hotéis já estavam reservados há anos para o raro fenômeno. Eu já vi a aurora, vi algumas erupções de vulcões, mas um eclipse total é ainda a coisa mais espetacular que já vi. E cada um é único, disse Fred, astrofísico aposentado da NASA, que foi esse nomezinho é ruim de pronunciar em inglês, não sei, capital da Ilha Faroe para o fenômeno. Número 3. Com que objetivo a notícia que você acabou de ler foi publicada? Para divulgar um fato inusitado de interesse mundial. 4. O título da notícia é composto apenas de uma oração. Letra A. Que termo funciona como sujeito da oração? Ele é agente ou paciente da ação verbal? Eclipse solar, sujeito, paciente. B. Qual é o predicado dessa oração? É visto no hemisfério norte. C. O agente da ação não aparece na oração. Considerando a finalidade do título, por que provavelmente se optou por essa construção? Porque a finalidade é falar do eclipse e não de quem ouviu. Daí, priorizar esse tipo de construção. 5. Considere o trecho Eu já vi a aurora. Vi algumas erupções de vulcões. Retirado do depoimento de Fred, astrofísico aposentado da NASA, e responda. Letra A.
Identifique o sujeito dessas orações. Trata-se de sujeito agente ou paciente. Praticou a ação, né? Eu, né, que é o sujeito, agente. Então, coloque eu, ponto a seguir. Sujeito, agente. B. Por que, nesse caso, optou-se por esse tipo de construção? Porque, junto é uma resposta, vírgula. Nesse caso, vírgula, é preciso destacar quem fez, abra parêntese, o sujeito agente, fecha parêntese. As afirmações reproduzidas na reportagem. Na página 171 é apenas assunto. 172. Lixo eletrônico é descartado em calçada no centro do Rio. Lourbe retira o material e alerta para o procedimento correto. Por Leonardo, oh Jesus, que letra! Por Leonardo Gorges, com o leitor Loures. Rio, usado frequentemente como área de descarte de lixo. O Largo de Santa Rita, no centro-rio, foi tomado por restos de máquinas copiadoras. Na tarde de quinta-feira, a pilha de material eletrônico jogada na calçada de maneira ilegal estava junto à esquina com a Rua do Acre. A cena foi flagrada pelo leitor Loures. Ali já costuma ser bagunçado, mas ver todo aquele lixo eletrônico descartado irregularmente foi indignante. Para piorar, os moradores da rua foram lá e reviraram tudo. Reclama Loures, que é o sobrenome dele que é mais difícil. A Conlurbe admite que há dificuldades em manter o local limpo. Segundo a campanha, equipe fazem a limpeza do Largo de Santa Rita 3 vezes por dia. Porém, a ação dos moradores de rua prejudica o serviço. A empresa acrescenta, ainda que o lixo eletrônico já foi retirado, a Conlurbe tenta identificar o responsável pelo descarte e, caso ele não seja encontrado, será notificado para dar o encaminhamento correto a esse tipo de material. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, os aparelhos eletrônicos fora de uso, além de outros eletroeletrônicos, não podem ser colocados junto ao lixo domiciliar. O procedimento correto é levá-los às redes de comercialização e assistência técnica ou doados a organizações
que os reproveitem. Primeira, considerando o assunto do texto e o nome da seção em que foi publicado, qual é provavelmente a finalidade dessa sessão? Criar um espaço para estimular o leitor, olha o filho aí, a exercer seu papel de cidadão, vírgula, facilitando ou fiscalizando e denunciando ações prejudiciais à comunidade. Chacraseado. Segunda, releia o título da matéria. Letra A. Em que voz verbal ele se encontra? Na voz passiva. O sujeito praticou e sofreu a ação. B. O que esse tipo de construção põe em destaque? O sujeito da ação verbal, as causas da ação verbal, o objeto da ação verbal e a própria ação, ou as consequências da ação verbal, o objeto da ação verbal e a própria ação. 3. Considere esta oração. A cena foi flagrada pelo leitor Loures. A. Podemos afirmar que ela está na voz passiva? Por quê? Sim, vírgula. Porque o sujeito não é o agente da ação verbal, vírgula, e a forma verbal é caracterizada da voz passiva, abra um parêntese, verbo ser e verbo principal no particípio. Verbo ser e verbo principal no particípio, né? Quando está na voz passiva. B. Que função exerce o termo? Pelo leitor Loures, o que esse termo indica na oração? A função de agente da passiva, vírgula, identifica quem é o responsável pela ação. Identifica quem é o responsável pela ação. 4. Agora considere este trecho. A empresa acrescenta ainda que o lixo eletrônico já foi retirado. A. Em que voz a oração em destaque se encontra? Na voz passiva. B. Considerando a voz verbal, que termo não aparece nela? O agente da passiva. Foi somente o objeto, né? O agente não. 5. Leia este anúncio. Cientistas descobrem na selva, o que está na imagem não dá para ler, um caminho para a cura da diabetes. A. Com que finalidade esse anúncio, obrigada, viu? Foi criado? Conscientizar dos efeitos das queimadas nas florestas. B. Em que voz verbal se encontra a frase da propaganda? Justifique. Na voz ativa. Descobrem, né? Cientistas descobrem. Ponto a seguir. O sujeito da oração, coloque dentro de um parêntese, cientista, feche o parêntese, é o agente da ação verbal. É o agente da ação verbal.
Página 174. Leia a tirinha do personagem Armandinho e responda às questões. A ideia do brasileiro Alfredo é chamada de luz engarrafada. Garrafas PET com água são instaladas no telhado e refletem a luz do sol para o ambiente interno. Hoje essa ideia, simples e genial, economiza energia em mais de 15 países. Número 1. Porque a ideia de Alfredo é conhecida como luz engarrafada, você daria outro nome a essa invenção? Porque o sol, vírgula, ao se refletir na água que está nas garrafas, vírgula, produz luz. Produz luz. 2. Considere a oração que aparece no primeiro quadrinho. Qual é o sujeito dessa oração? A ideia do brasileiro Alfredo. Coloque a palavra Alfredo entre aspas, com letra maiúscula. B. Em que voz verbal se encontra essa oração? Justifique. Na voz passiva, vírgula, pois o sujeito não é o agente da ação verbal, vírgula, mas sim recebe a ação. Mas sim recebe a ação. Considere agora a oração garrafas PET com água são instaladas no telhado. Nessa oração, há um termo que não aparece expresso. Que termo é esse? Sujeito, predicado, agente da passiva ou objeto direto? Agente da passiva. B. A exclusão desse termo produz alguma dificuldade na compreensão da tirinha? Não, vírgula. Sua exclusão não dificulta a compreensão, vírgula, porque o que está mesmo em destaque é a ação verbal e não quem a pratica. É a ação verbal e não quem a pratica. C. Que efeito de sentido a omissão desse termo produz nesse caso? Destaca o sujeito, entre aspas ou dentro de um parêntese, garrafas PET com água, garrafas PET com água, fecha o parêntese. É a ação verbal. 4. É possível afirmar que a oração do último quadrinho está na voz ativa? Sim, vírgula. Porque o sujeito, faça um hífen depois de sujeito, abram aspas, essa ideia simples e genial, fecha as aspas, é o agente da ação verbal. É o agente da ação verbal. Gente, então foi até aí a nossa atividade do assunto vozes verbais, tá? Você, quem ainda não assistiu a esse vídeo, assista e envie a sua atividade, tá?
Mais uma vez eu vou falar, gente, quem não está enviando suas atividades vai se prejudicar. Ah, mas não pode prejudicar, agora nessa época de pandemia, não pode prejudicar o aluno. Sim, mas se não tivesse tendo as aulas online, tudo bem, mas está tendo, os professores estão se dedicando com as suas aulas. Então, essas aulas são em vão? É isso que eu quero saber, se essas aulas estão sendo em vão, então não adianta a gente estar perdendo tempo, não é? Então, veja bem, se você tem toda a condição na sua casa de assistir o vídeo, enviar as atividades e você não faz apenas porque você coloca na sua cabeça que o aluno não pode ser prejudicado, olha, eu não sei, né? Vamos ver para frente o que vai dar, tá bom? Eu mesma, a minha opinião seria, se eu estivesse no lugar de aluno, seria as aulas mais fáceis que eu acharia, porque eu estava na minha casa, assisti um vídeo, tá? Depois, as atividades são corretas pelo professor, são corrigidas pelo professor, tá? E você não envia sua atividade, gente, por quê? Então, eu acho que é uma falta muito grande de interesse do próprio aluno. E, na volta,